ver, as igrejas têm na sua essência ajudar na moral do cidadão, que é chamados como servos do Senhor, né? Então, eu acho que o primordial numa igreja, apesar de que muitas igrejas às vezes têm faltado nisso, mas acho que o primordial na maioria das igrejas é velar pelo comportamento do crente. Então, nesse sentido, tem influenciado, tem ajudado bastante no comportamento, na melhoria do comportamento do cidadão. A educação religiosa é de uma forma resumida, quando nos ensinam a se comportar, então estamos a ser educados dentro de uma igreja. Apesar que nós já somos educados pelos nossos pais, mas a igreja vem acrescentar aquilo que é o comportamento adequado para a pessoa. Para dizer que o papel das igrejas não só na contemporaneidade, como ao longo da história, sobretudo desde a Idade Média, que a igreja tem vindo a desempenhar um papel fundamental não só na manutenção, como também na conservação da ordem moral. Até para dizer mesmo que numa altura em que o mundo estava dividido em blocos, em que as sociedades estavam por trás das riquezas, a igreja manteve-se sólida no sentido de manter aqueles valores mais nobres, no sentido de que o homem não se corrompesse. Então, para dizer que a igreja não só em Angola, como em outras sociedades, ela tem sabido manter o seu papel. Só pedimos que as próprias igrejas também evoluam com o tempo, no sentido de que não tenham conotações políticas. Apesar de que fazer religião é fazer política, mas nesta altura seria bom que as igrejas, para não serem filtradas com o tempo. A educação religiosa consubstancia-se em transmitir os valores transcendentais, ou seja, valores divinos na pessoa humana, para que o ser humano se reencontre, se reveja naquilo que é o primado, naquilo que foi a ideia de Deus ter criado o homem. Deus criou o homem no sentido de que ele não sofresse, no sentido de que ele não fosse subalternizado. Então a igreja mantém este papel, mantém esta tarefa e penso que tem sabido representar, embora com algumas dificuldades impostas pelas realidades diferentes de cada país, mas no nosso Estado, porque o nosso Estado é laico, preserva esta vertente de liberdade religiosa na Constituição, no seu artigo 15, então nós somos felizardos quanto a isto. Ou seja, esse fenômeno religioso que Angola vive é um pouco decorrente daquilo que é a própria realidade socioeconômica do cidadão. Então o cidadão não tem o mínimo para sobreviver, apesar de, porque só a moral, só os valores religiosos, sem manter a própria vida, penso que não teriam sentido. Então o que as pessoas fazem? Para manter a vida buscam um lucro fácil. E um dos lucros fáceis, hoje em dia, é abrir uma igreja para ali aglomerar-se em nome de Deus e irem extorquindo aquilo que do pouco que o cidadão tem. Mas diante desta nebulosidade toda, queremos afirmar mesmo aqui de bom som em tom que, apesar de muitas religiões afigurarem-se como menos relevantes, há aquelas que estão a manter e a desempenhar o papel verdadeiro daquilo que é a própria sacralidade da palavra de Deus. Na minha opinião, influencia muito. Isso porque a igreja, como representante de Deus aqui na Terra, tem sempre uma influência positiva na juventude. Tanto que as pessoas que frequentam as igrejas têm um comportamento diferente com as pessoas que, digamos, que andam no mundo fora de Deus. E em sua opinião, o que vem a ser a educação religiosa, afinal de contas? Bem, a educação religiosa, nós podemos enquadrar isso, depende muito da doutrina de cada igreja. Cada igreja tem sua doutrina, tem sua forma de abordar as coisas. E todo aquele que cumpre as doutrinas e o regulamento da sua igreja, então está dentro da educação religiosa daquela religião.